Sabe aqueles times que gostam de tirar vantagem de tudo e que não querem perder nada? Um desses times é o Cruzeiro, que mais uma vez quer enrolar o Vitória, né? Depois de passar um calote com a justificativa de que virou SAF e querendo fugir da responsabilidade de pagar dívidas do passado, agora eles estão querendo empurrar um jogador que está encostado lá para que o Vitória pague uma fortuna por esse jogador. A gente vai trazer detalhes sobre tudo isso, que o Cruzeiro está querendo enrolar o Vitória mais uma vez. E vamos falar também de Zé Wellison, né, que não vem mais para o Vitória, só que, segundo algumas informações, o jogador recebeu uma ligação do técnico Thiago Carpini e ele falou com o Thiago Carpini também. Você quer saber o que ele falou com o Thiago Carpini? Você quer saber o teor dessa informação? Fica aqui comigo até o final que a gente vai mostrar tudo isso aqui para vocês. Mas antes, fala comigo, Colossais, aquele forte abraço para você que está conectado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. Para você que não me conhece, eu me chamo Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, né? Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo, que Deus continue abençoando a sua vida, beleza? E antes da gente ir para o conteúdo, eu tenho que te pedir aquela moral, deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais aqui com conteúdo na plataforma, beleza? E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, vamos pro vídeo. Vamos lá, família, começando este vídeo falando sobre Zé Wellison, um jogador que foi pretendido pelo Vitória, né, já para essa janela de transferências. O jogador já estava de malas prontas, já estava resolvido com a sua família, com seu staff e com o próprio Fortaleza, né? Já tinham até acordados as bases salariais, que eu trouxe até um vídeo aqui falando para você, mas só que, de repente, todo mundo, todos os torcedores do Vitória e do Fortaleza foram surpreendidos, porque Zé Wellison foi relacionado para o jogo contra o Flamengo, né? Jogo no qual ele fez sétima partida, pelo um clube de Série A, não podendo mais atuar neste ano por outro clube de Série A. E aí muitas questões ficaram sem... Muito torcedor ficou sem entender o porquê, né? Já que Zé Wellison já estava praticamente com os pés aqui em Salvador para retornar para o Esporte Clube Vitória. Só que tudo isso foi explicado por uma galera, né? A imprensa lá do Ceará, né, que noticiou, né, e falou detalhes sobre este assunto. Vamos entender o que foi que aconteceu, por que Zé Wellison não veio para o Vitória. Inclusive, nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eles falaram também, né, que Carpini ligou para Zé Wellison, por isso conseguiu convencer o jogador, só que o Vojvoda teve uma conversa com o Zé Wellison também, e a gente vai entender o que foi que aconteceu, e depois Zé Wellison também falou com o Thiago Carpini agradecendo. Vamos lá. Ficou todo mundo, inclusive a gente aqui segunda-feira, né, batendo por que o Zé tinha jogado contra o Flamengo, completando aí a 7ª partida, se tinha negociação com o Vitória, né? Então, de fato, tinha uma negociação muito adiantada com o Vitória, Fortaleza tinha já aceitado vender o Zé, o Vitória estava firme também de que ia conseguir levar, os empresários do Zé estavam também discutindo os últimos detalhes, e o Zé tinha dado ok para que a negociação avançasse, né? Eu falei que na semana passada a esposa do Zé é baiana, o Zé começou lá no Vitória, já tinha jogado, então ele estava disposto a retornar, não iria jogar contra o Flamengo, teve uma conversa com o Vojvoda falou que gostava dele, gostaria de contar com ele ainda, mas deixou ele à vontade para tomar a decisão dele, até porque o Zé tem contrato com o Fortaleza só até o fim do ano que vem, ele faria um contrato mais longo com o Vitória, então o Vojvoda deixou ele à vontade para definir que se ele realmente for sair, não iria jogar contra o Flamengo para obviamente não atrapalhar a transferência. E aí o Zé voltou a refletir sobre
a transferência com os familiares, né, com os empresários dele. Só para deixar bem claro aqui, né, galera, o Vojvoda não pediu pro Zé ficar, o Vojvoda não convenceu o Zé a ficar, ele deixou o Zé à vontade para tomar a decisão dele. E aí o Zé, conversando com os familiares e com os empresários, mudou de ideia, definiu que não queria mais pro Vitória, inclusive agradeceu o Carpini, né, o técnico do Vitória, pelo interesse, pelas conversas que eles tinham tido, mas comunicou que ia permanecer no Fortaleza, e aí comunicou isso ao Fortaleza, ao Vojvoda, se colocou à disposição para jogar contra o Flamengo, né, até pelos desfalques que o time tinha, e aí ele segue no grupo, né, foi utilizado e fica à disposição, não vai poder mais transferir para um outro clube de Série A, né, se tivesse alguém interessado, seria uma possibilidade só do exterior, que eu acho bem provável pelo mercado do Zé, então, a priori, ele segue nos planos do Fortaleza para o restante da temporada. Só para deixar claro, você disse que o Vojvoda não pediu para ele ficar, não, mas também não dispensou. Não, ou seja, ele ficou neutro. Eles gostaram de contar com ele, mas não ia atrapalhar o futuro dele, né, tinha uma boa proposta também em mãos, a decisão seria dele. É bom deixar isso claro, porque... porque o pessoal começa ele não é um dos nomes que o Vojvoda falou que o que queria ir embora, ficar, né? ou que o Vojvoda quis segurar, ele deixou à vontade, a decisão foi do Zé. O Zé Welles é um dos casos que, quando chegou, eu mesmo falei que pra mim era uma ótima contratação que ia ajudar muito, e acho que fez um bom trabalho, mas que já faz tempo que parou de jogar bem, né? Sim. Então é mais um desses casos 2023, aí. né? Mais um desses casos aí. Tá aí, essas foram as informações, né, do jogador Zé Welles, que não vem mais para o Vitória. Inclusive, ele jogou de titular nessa partida contra o Flamengo, e foi um fiasco, né? Andando em campo, jogou mal, né? Falhou no quinto gol do Flamengo. Então, é um jogador que eu acho que foi um livramento. E eu acredito que um jogador mudando de ares, mudando de ambiente e atmosfera pode dar certo, como já aconteceu com muitos aqui, né? Mas parece que ele ficando lá foi bom para ele botar a cabeça dele no lugar, né? E foi livramento. Será que foi livramento? Eu quero saber a sua opinião sobre Zé Welles. Se foi livramento ou não, se você acha que seria um baita reforço aí para essa janela, né? Carpini queria, mas Vojvoda entrou na mente do jogador e aí, consequentemente, ele não veio mais. Resolveu ficar lá mesmo, pelo Fortaleza, né? Agora vamos falar de Cruzeiro, né? Que mais uma vez está tentando passar a perna no Vitória. Vitória está interessado em alguns jogadores do Cruzeiro, em especial Lautaro Dias. Esse jogador aí que o Vitória já tentou em outros momentos, o Cruzeiro fez jogo duro, né? E eu vou soltar um vídeo aqui onde tem informações, né, que o Cruzeiro está querendo que o Vitória compre. Ele não vai liberar por empréstimo para clube nenhum. Vamos ver o vídeo aqui com os detalhes sobre esse jogador. João, é muito normal sondagem em relação a atletas. O Lautaro Dias é um jogador que não se consolidou como titular do Cruzeiro. Ele teve algumas oportunidades, especialmente na Copa Sul-Americana. Me recordo de um jogo contra o Palestino, perdeu vários gols ali, com o Gabigol deixando o atleta com a faca e o queijo na mão para fazer o gol, e ele não fez. E ali a torcida começa a cobrar. É um jogador que está sendo procurado por algumas equipes. O Vitória demonstrou interesse, o Internacional chegou a sondar. Nada que fosse tão importante para virar uma proposta, o próprio Atlético Paranaense. Mas eu conversei com uma fonte hoje importante em relação a essa história e falou o seguinte: pode querer, Pansieri. Todo time pode querer. Todo time pode pretender o atleta. A questão é chegar com uma proposta e levar. Por empréstimo, pelo investimento que foi feito, não há intenção do Cruzeiro liberar, porque foram 3,5 milhões de dólares. Ele estava independente Del Valle. Então, o Cruzeiro, na época, fez essa contratação do Lautaro Dias. E agora quer, pelo menos, recuperar parte desse valor. Então, se chegar alguma proposta de compra, em definitivo, com um valor legal, beleza, conversa. Se não, deixa o atleta treinando e sendo opção na equipe do Cruzeiro. Pelo menos foi essa fonte que eu consultei sobre a questão envolvendo o Lautaro Dias. João? Pela sua fala anterior, entendo que você endossa uma negociação. Sim, eu acho que sim. E não é nem culpa do Lautaro. Aliás, o Léo Jardim, que é excelente, sensacional, maravilhoso, ele tem colocado o Lautaro, tinha colocado, né? Porque era aqueles jogos da Sul-Americana que já não valiam mais nada, como centroavante. Como centroavante fica mais difícil para ele ainda, né? Como centroavante ele tem muita dificuldade. Ele conseguiu até produzir alguma coisa pelo lado do campo em outro momento do Cruzeiro, mas como centroavante ele tem muita dificuldade. Acho que ele tem mesmo que procurar o espaço. Tá aí as informações, né, sobre esse jogador. O que é que eu penso a respeito disso, Colossais? Pelo amor de Deus, né? Se o Vitória entrar nessa aí, é querer ser, gostar de ser enganado, né? Deixa esse cara lá, pô. Se o Cruzeiro tá querendo fazer jogo duro, agora o Vitória também tem que fazer jogo duro com o Cruzeiro, né? Exigir o pagamento, né, da dívida, mas enfim, né? A gente sabe como é que funciona, né? A justiça no Brasil tá cada vez pior, né? Meu Deus do céu. Mas enfim,
que é que vocês acham a respeito de tudo isso que foi dito neste vídeo, né? O Cruzeiro, mais uma vez, tentando dar uma despertalhão, querendo empurrar o jogador que está encostado lá, né? Porque o Lautaro Dias está treinando em separado. Em alguns momentos não é relacionado, em outros sim. Então não é um jogador que vai ser aproveitado para esse restante de temporada. Não é um jogador que está nas graças da torcida cruzeirense. Mas eles querem recuperar o dinheiro que foi investido no jogador, né? Então, se o Vitória cair nessa, também vai depender do valor, né? Mas pelo que eu fiquei sabendo a princípio, o Cruzeiro queria 16 milhões, que foi a quantia que eles compraram o jogador. Agora estão com essa aí de que vai tentar negociar o jogador, mas claro que eles vão tentar sempre chegar nesse valor de 16 milhões, né? Que o Vitória não caia nessa maracutaia aí, beleza? O que é que você acha a respeito de tudo isso que você viu e ouviu neste vídeo? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. Deixa aí a sua opinião que eu vou ler todas, beleza? O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!